E aí, primeiro ano, vamos lá para a nossa correção? Nossa segunda aula de Matemática 2. Pessoal, na primeira aula, nós trabalhamos semelhanças de triângulos e teorema de Tales. Lembra que eu disse para vocês que vai ficar mais claro quando eu começar a trabalhar com vocês os exemplos? Então, observa, ó. A atividade que eu vou corrigir com vocês é o praticando e o DH, tá bom? Vamos lá, ó. O praticando, ele te dá essa figura e quer que você calcule ali, ó, o valor da altura desse prédio. Ele diz que ele tem um prédio de altura H e ele faz uma sombra de 20 metros. Ele tem um poste de altura 8 metros e a sombra vale 12. Como é que você vai montar? Olha só, foi que eu utilizei altura dividido pela sombra. Então, ó, H sobre 20. Detalhe, a razão que você utilizar de um lado, você tem por obrigação de utilizar do outro. Aqui eu não coloquei, ó, altura sobre 20. Você vai fazer do mesmo jeito do outro lado. Que é a altura? 8 e a sombra? 12. Então, coloquei, ó, 8 sobre 12. E agora, só fazer a multiplicação. Produto do meio pelos extremos. Então, ó, 12 vezes H, 12H. 60, 8 vezes 20, dá 160. Aí o 12 que está multiplicando, você passa por outro lado fazendo a divisão. E quando você dividir 160 para 12, a altura do prédio, 13,33. Tá vendo como é um assunto bem simples? Basta você sempre seguir o padrão. Você vai colocar altura sobre sombra, o outro, altura sobre sombra. Lado, se por acaso eu inverter de um lado, você é obrigado também a fazer a inversão do outro lado. Tá bom? Na outra figura. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Na segunda questão de vocês, ele fala a mesma ideia, certo? Que ele diz que tem uma pessoa, um poste, e tem as alturas e a sombra de cada um. Como é que fica a montagem? Olha só. 6 dividido 4 mais x. Do lado, porque esse 4 mais x? Porque ele diz que aí ele está a 4 metros da base. Beleza? E o outro, 1,75, que é a altura da pessoa, sobre x. Faz de novo a multiplicação, produto do meio pelos extremos. Então, você tem, ó, 6 vezes x, 6x. 1,75 vezes 4 dá 7. E 1,75 vezes x, 1,75x. Você faz as mudanças de lado. Então, você tem, ó, 6x menos 1,75x é igual a 7. Fazendo a subtração, dá 4,25. E quando você dividir 7 para 4,25, você descobre que o x vale 1,64. Tá bom? Então, de novo, basta você ter a ideia de montar uma razão. Você montou uma razão, aplica a ideia da proporção. E depois é só calcular o valor do termo desconhecido. Tá bom? Nossa próxima questão, ele diz assim, ó. Terceira questão. E quer que você calcule o valor do x e do y. Olha só, ele quer o x e o y. E depois quer que você resolva aquela expressão, ó. 2x menos y. Então, vamos lá para a montagem. No feixe de retas paralelas, eu vou colocar, ó, 5 sobre 6. Ó, 5 sobre 6. Quem está do lado do 5? Né, o 30. 30. Quem está do lado do 6? O x. Então, 5 sobre 6. 30 sobre x. Faz as multiplicações, produto do meio pelos extremos. 5x igual a 180. X é 180 dividido para 5. E o x vale 36. Pronto, calculou o x. Para calcular o valor do y, você pode utilizar a mesma ideia. Vamos lá, ó. 5 e do lado do 5, 30. Do lado de onde foi que sai esse 7 aqui? Aqui, pessoal, se você observar, ele está dizendo que do 5 até essa reta U, o tamanho dele é 7. Se você já tem 6, é porque esse pedaço aqui, ó, vale 7. Então, ó, 5 sétimos igual 30 sobre y. Faz a multiplicação produto do meio pelos extremos de novo. Você encontra que 5y é igual a 210. Y
é 210 dividido para 5 e o y igual a 42. Calculou o x e o y, vai e resolve a expressão. 2x, 2 vezes 36, menos 42. Multiplicando 36 vezes 2, dá 72. E 72 menos 42, dá 30. Pronto. Ideia básica é você observar a figura e depois saber a ideia de proporção e de razão que eu acabei de montar. Tá bom? Você só não pode estar invertendo valores. Tá bom? Glaude, se por acaso ali, para calcular o y, em vez de eu colocar 5 sobre 30, eu poderia colocar 6 sobre 36? Pode. A resposta é a mesma. Tá bom? Razão e proporção, não interessa por quais valores você está trabalhando. Se a razão é a mesma, a resposta, por obrigação, tem que ser a mesma. Beleza? Vamos lá. Próxima atividade de vocês é o desenvolvendo habilidades, que eu vou resolver a questão 1 e a questão 3. Na primeira questão, ele traz a ideia lá de triângulos semelhantes. Aí ele lhe dá a característica dos triângulos e quer que você observe qual dos itens, certo, segue o padrão. Então, ó, o mosaico que ele está lhe dando possui as características daquele que pretende construir. E o único mosaico que você vai poder construir é o de número 2. Glaude, por que o de número 2? Porque os triângulos de 30, 60 e 90, eles são congruentes ao triângulo de 30, 30 e 120. Glaude, por que eles são congruentes? Lembrando que tem medidas de ângulos iguais. E você observa que o ângulo 30, ele está se repetindo. Tá bom? Então, a única figura que vai seguir o padrão que está te dizendo as características é o item B, a figura de número 2. Tá bom? É só observar, você não vai fazer nenhum cálculo. Beleza? E na terceira questão, você vai trabalhar de novo com a ideia de razão e proporção, tá bom? Lembrando que na terceira questão, ele está trabalhando a ideia de altura de novo. Então, coloquei 3,2 sobre 3,2 mais x igual a 0,8 sobre 2,2. Montou a razão. E agora? Faz a multiplicação, produto do meio pelos extremos. Então, você tem 0,8 vezes 3,2 mais x, entre parênteses, igual a 2,2 vezes 3,2. Aplica a distributiva para eliminar o parênteses. 0,8 vezes 3,2 dá 2,56, mais 0,8x é igual a 7,04. Aí passo 2,56 subtraindo, ficando igual a 4,48. E quando você dividir 4,48 para 0,8, o valor do x é igual a 5,6. Tá bom? Então, pessoal, você observa que para se trabalhar com figuras semelhantes, teorema de Tales, basta você seguir o padrão, certo? Um padrão de quê? De montagem da figura, sempre observando quem vai ficar no numerador e quem fica no denominador, tá bom? Pessoal, concluí com vocês a atividade, certo? A correção dela. Lembrem de fazer a atividade de vocês lá no portal SAI, tá bom? Acompanhar a agenda de vocês, tá bom? E por via de dúvidas, acompanhe as redes sociais do colégio, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.